Glória a Deus, glória a Jesus. As primeiras dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus aconteceu entre os próprios discípulos, né? Lucas capítulo 24, aqui no verso de número 18, diz assim: E respondendo um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe respondeu: Quais? E ele lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, hoje é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltando dizendo que também tinha visto uma visão de anjo, e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito, porém não viram. E ele lhes disse: honesto e tardio de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Glória a Jesus. Aqui os discípulos de Emaús, que estavam indo para Emaús, eles viram os prodígios, sinais que Jesus operou, as maravilhas que Jesus operou. Glória a Deus. E a Bíblia também relata, meus irmãos, que Jesus, antes de sua morte, ele prega a respeito da sua ressurreição em vários lugares aqui da palavra. Glória, glória. Não só os profetas, mas também Jesus pregou a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Então, mesmo assim, aqueles discípulos, mesmo com o testemunho das mulheres, eles ainda estavam, meus irmãos, com dúvidas a respeito da ressurreição. E por que Jesus foi no caminho de Emaús evangelizar para aqueles dois homens, irmãos? Porque, igreja, a ressurreição para o cristão, aleluia, o fato de haver ressurreição dos mortos meus irmãos, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, ali em Tessalonicenses capítulo 4, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A maior consolação do cristão é saber que vai haver ressurreição. E ainda no Tessalonicenses, o apóstolo Paulo disse assim, glória a Deus, aleluia, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. A maior esperança do cristão é um dia ressurgir, aleluia, glória, glória, ressuscitar e vencer a morte. Glória a Jesus, graças a Deus. Isso, meus irmãos, aleluia, não implica somente vencer a morte, implica também você, aleluia, glória a Deus, ressuscitar e viver uma vida eterna diante de Deus, glória a Deus, né? Ter realmente não só um descanso eterno, mas também, aleluia, ter uma glória eterna, ser feliz eternamente, aleluia, glorificar a Deus eternamente, glória a Deus, poder ver Jesus face a face. Esta é, meus irmãos, a maior esperança do cristão, aleluia. E lá em João capítulo 5, no verso 25, Jesus diz assim, aleluia, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Aleluia, viverão. Aleluia, glória a Deus. João 6,40. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, glória a Deus. Está vendo, irmãos, como é que glória a Deus é maravilhoso? Você não pode perder, aleluia, glória a Deus, né? Glória a Jesus, essa esperança. Aqui a Bíblia fala desse evento maravilhoso, né? Quando as mulheres foram ao sepulcro, elas levaram lá a mirra, levaram lá, né, glória a Deus, o unguento para ungir Jesus, e não achou o seu corpo. Ele já havia ressuscitado,
a pedra já tinha sido rolada. Aleluia. Aquela pedra gigantesca, né? Glória a Deus. E ali então, glória a Jesus, começa então as aparições de Jesus, começa Jesus a aparecer para os seus discípulos muitas vezes, né? Glória a Deus, para um, para dois, para os 12, aleluia. E a Bíblia diz que depois para 500 pessoas, 500 testemunhas, viram Jesus, aleluia, ressurreto. E agora a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele é assunto aos céus. Então, irmãos, veja bem que quando Jesus, ele chega na praia para comer, ou seja, para se apresentar aos discípulos, ele pede comida. E ele comeu ali pão e mel, a Bíblia diz, com seus discípulos. Ou seja, ele estava num corpo ressurreto, esse corpo nosso aqui, matéria. Mas, todavia, aleluia, ele já era um milagre. E no momento agora, irmãos, quando ele é assunto aos céus, a Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos, que ressuscitou, ressurgiu e subiu para o céu. Somente, irmãos, na entrada do céu, aleluia, que a pessoa agora vai, glória a Jesus, aleluia, ser transformado num corpo de glória. Eu creio que é tremendo esse mistério, né, igreja? A pessoa vai ressuscitar, e eu creio que agora, como alguns irmãos contam nos testemunhos de arrebatamento, o irmão, ele vai subindo e de repente sua roupa começa a mudar. Começa a mudar, eu creio que é assim, começa a mudar no meio do caminho aí para o céu, suas roupas começam a mudar, o seu corpo é transformado no corpo de glória. E Jesus então entrou no céu no corpo de glória, mas até então, né, glória a Deus, aleluia, essa metamorfose tremenda, gloriosa, poderosa, como diz a palavra de Deus, que Deus transformará o nosso corpo, né, glória a Jesus, aleluia, cansado, nosso corpo carnal, nosso corpo corruptível, no corpo de glória. Então, Jesus, sendo a primícia da ressurreição, agora, meus irmãos, ele sobe para o céu, aleluia, glória, glória, né, depois de 40 dias de ressurreto. Agora acontece que, outra coisa que eu estou observando aqui, é que com a igreja não vai ser assim. A igreja, até porque Jesus ficou 40 dias na terra para evangelizar, para mostrar aos discípulos, né, aleluia, Jesus, para consumar, né, glória a Deus, a sua grande obra, glória a Jesus, e aumentar a fé dos irmãos. Veja que quando agora abre os olhos do coração, né, do espírito, né, glória a Deus, daqueles homens de Emaús, eles voltam animados, eles voltam, glória a Deus, aleluia, para anunciar aos discípulos a ressurreição de Jesus. Então, a ressurreição de Jesus, ela reanimou a fé dos apóstolos, aleluia, e agora então eles começam a pregar a ressurreição. Então também, irmãos, aleluia, entendemos então, glória a Jesus, que havia a necessidade de Jesus passar os 40 dias aqui falando coisas concernentes ao reino de Deus, como está escrito aqui em Atos Apóstolos, capítulo 1, que ele ficou 40 dias aqui, operando maravilha ainda, glória a Deus, mas falando coisas concernentes ao reino de Deus. Veja bem, irmãos, aleluia. Então Jesus operou maravilha, glória a Deus, né? Como diz aqui os discípulos, glória a Deus, poderoso em obra, mas quando ele ressuscita, ele consuma, glória a Deus, aleluia, né, a grande obra. E agora ele estabelece a obra através do evangelismo. E a Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, então, que ele passa 40 dias. Por quê? Por necessidade. Para quê? Para, então, glória a Deus, estabelecer, aleluia, a doutrina da ressurreição. Então, quando Jesus agora estabelece a doutrina da ressurreição, ele também, aleluia, Jesus, glória a Deus, vai para o céu. Qual é a primeira doutrina, então, agora que, glória a Deus, nós estamos, então, aprendendo? A doutrina do arrebatamento. Jesus foi o primeiro homem a ser arrebatado aos céus, aleluia, e ser recebido em glória, amém, aleluia. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo diz, aleluia, a ordem das ressurreições, né? Primeiro Cristo, a primícia, amém? Capítulo 15, versículo, glória a Deus, no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Paulo fala assim, aleluia, que Jesus Cristo a primícia, ou seja, ele é o primeiro homem que ressuscitou e foi recebido em glória no céu. Está entendendo? Ele é o primeiro homem que ressuscitou e foi recebido em glória no céu. A Bíblia fala sobre outras ressurreições, a ressurreição do filho da viúva, a ressurreição do filho de Lázaro, ou seja, de Lázaro, o amigo dele. Essas pessoas ressuscitaram aqui na terra e continuaram sua vida. E morreu e ninguém sabe mais a história. Mas a ressurreição de Jesus, aleluia, ela foi profetizada em vários lugares, aleluia, Jesus, e agora
depois da sua ressurreição, ele é arrebatado aos céus, ou seja, assunto aos céus. Aleluia. Ele é assunto aos céus, glória a Jesus, aleluia, e é recebido em glória. Assim também será a igreja. Só que a igreja não vai passar 40 dias aqui, vai ser no piscar de olhos. Nós vamos ressuscitar, ressuscitou, subiu, amém? E quem não tiver ressurreto ainda, tiver vivo aqui na terra, a palavra de Deus fala, aleluia, aqui, 1 Coríntios capítulo 15, glória a Deus, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ou seja, quem não tiver, glória a Deus, morrido no dia do arrebatamento, você vai ser transformado no corpo de glória e vai subir, tá entendendo? No corpo espiritual e vai subir, rápido, né? Aleluia. E já em Tessalonicenses diz que os mortos ressuscitarão primeiro, aleluia. Também os mortos que morrerem em Cristo vão ressuscitar e vão subir para a glória, aleluia. Glória a Jesus, né? E vai ser transformado num corpo de glória e ser recebido no céu. Maravilha, glória, glória. Amém, irmãos? Aleluia. Então, esta é a maior esperança do cristão. Não perca a esperança, aleluia, deste grande evento. Não perca o foco, irmãos, aleluia, deste grande evento que está para acontecer. Guerra, rumores de guerra, atrações, atrativo, né, aleluia, tantas coisas que esse mundo oferece. Mas, irmãos, o verdadeiro cristão, a sua fé está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo ele tinha tanta certeza que ele disse assim, glória a Deus, versículo 8, não só a mim, né? Ele disse, não só a mim a coroa de justiça vai ser me dada, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Então você tem que amar, anelar, desejar a vinda de Jesus, porque ele está voltando, aleluia, glória, glória, e o nosso galardão, segundo a palavra de Deus, está na mão dele para dar a cada um de nós, segundo as nossas obras. Assim, irmãos, aleluia, é a fé da igreja, assim é a maior esperança que a igreja tem, aleluia, glória, glória, em servir ao Senhor. Irmãos, você serve a Deus, é para morar no céu. Você serve a Deus, é para ir para a glória, encontrar com Jesus Cristo Todo-Poderoso, ressurreto, glorificado, aleluia, Jesus, glória a Deus, e ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus.